Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho do fato relevante que o LVBI 11 publicou. Ele ingressou com uma ação de despejo contra Americanas e a gente vai comentar também o fato relevante do XPML, que realizou uma venda parcial do Catarina Fashion Outlet e gerou um lucro milionário. Quanto que isso vai impactar por cota? Me acompanhe. Então aqui, começando com o LVBI 11, a gente viu esse fato relevante do dia 13/2, onde o fundo informou que a Americanas tinha pago apenas 3 centavinhos dos 7 que ela deve de aluguel, então estava inadimplente aqui em 4 centavinhos. No dia de hoje, 24 de fevereiro, o fundo divulgou novo fato relevante, informando que ajuizou a ação na 4ª Vara Civil e Comercial de Salvador, requerendo o despejo das Americanas e a declaração de rescisão do contrato. O fundo aqui ele segue informando que, em primeiro momento, a decisão liminar foi deferida. Logo após, a Americanas ingressou com embargos, apresentou embargos, na verdade, nos autos e conseguiu reverter essa decisão. Para quem não sabe, eu sou advogado, eu já baixei o processo, posso fazer um vídeo específico sobre isso. Dê uma olhada por cima. Tem algumas questões técnicas, mas eu posso tentar explicar para vocês de uma forma mais fácil. Mas, basicamente, nesse momento, a Americanas apresentou ali embargos, informando que já tem recuperação judicial, e lá tem uma decisão do juiz dizendo para evitar o despejo, e também que o impacto seria muito grande caso ela fosse despejada, porque teriam muitas demissões. O juiz reverteu a decisão liminar. O que isso quer dizer? Que nesse momento, a Americanas permanece no fundo. Porém, o processo ainda vai continuar, vai ter seu julgamento, inclusive já tem audiência marcada para maio. Posso trazer mais detalhes para vocês se vocês quiserem. Tá? Seguindo o fato relevante, o fundo informa que depois do ingresso dessa demanda, a Americanas efetuou o pagamento proporcional complementar referente à competência de janeiro de mais 1 centavinho. Então está devendo mais 2 centavinhos e o processo segue. Só para tranquilizar vocês, aqui no relatório gerencial do fundo, que foi publicado em janeiro, o gestor informa que caso a Americanas saia do imóvel e ele consiga alocar para um novo inquilino, o que não é tão difícil porque o imóvel está muito bem localizado em Salvador, ele prevê um impacto positivo de até 2 centavinhos por cota, tendo em vista que o contrato com Americanas está com uma defasagem de até 20% abaixo do valor de mercado do ativo daquela região. Então, assim, caso o fundo consiga de fato que a Americanas seja despejada, seria muito bom. E ele até explica aqui nesse fato relevante, para quem quiser saber mais, eu fiz um vídeo específico. Esse relatório da LVBI é fantástico, talvez um dos melhores relatórios do mercado quando se trata dessa questão Americanas. Ele fala aqui que o fundo tem toda essa parte locada para Americanas e caso ela saia, ele vai conseguir locar isso aqui para vários inquilinos. Ele pode locar para 2, 3, vários, então isso traria diversidade para o fundo, diversificação, né? E também conseguiria um aluguel maior. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o XPML. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, peço que deixem like, se inscrevam. Aqui eu faço vídeo todos os dias falando sobre diversos fundos, trazendo fatos relevantes para vocês sempre o mais rápido possível. Eu tenho um grupo do Telegram também, para quem quiser, só entrar. Lá a gente consegue conversar bastante, o pessoal pede vídeo, eu dou prioridade. Bom, então o XPML aqui, ele anunciou a venda de 10% do Catarina Fashion Outlet, no valor total de 97 milhões e meio, um pouco mais, que vai ser pago da seguinte forma. Pouco mais de 32 milhões vai ser pago à vista, 23 milhões daqui a 6 meses, mais quase 14 milhões daqui a 12 meses, quase 14 milhões novamente daqui a 18 meses, pouco mais de 9 milhões daqui a 24 meses, e daqui a 25 meses, se algumas métricas operacionais forem cumpridas, pouco mais de 5 milhões. Pois bem, por que o fundo vai receber dessa forma? Para quem não sabe, o fundo imobiliário, por lei, tem que distribuir 95% do seu lucro no fechamento do semestre. Então, se ele recebe mais de 97 milhões nesse semestre, ele teria que distribuir todo o lucro, que eu vou falar para vocês quanto é por cota, até o final do semestre. Dessa forma, recebendo a cada semestre, durante mais de 2 anos, o fundo ele consegue aumentar o seu patamar recorrente de dividendos
porque todo mês vai ter um lucrinho que vai sendo auferido, e aí ele vai linearizando esse dividendo. A cota tende a subir quando está pagando um pouquinho mais. Isso pode proporcionar uma outra oportunidade do fundo fazer mais uma emissão, que vai trazer mais dinheiro para o fundo, que ele pode, enfim, pagar suas dívidas, comprar mais imóveis. Então é sempre muito bom. É uma operação interessante quando ela é estruturada dessa forma, a ver como o gestor vai distribuir esse lucro. Ele não fala aqui para a gente, mas isso que eu falei é uma das hipóteses. Questão aqui desse atingimento de certas métricas operacionais. Geralmente, ele não trouxe mais detalhes, espero que traga no relatório, mas geralmente são metas que são fixadas e caso o fundo performe bem, desempenhe bem, apresente boas vendas, o comprador paga esse prêmio para o vendedor, tá? Lá no 25º mês. Ele traz aqui também a informação que as parcelas serão corrigidas monetariamente ao longo do período. Ele não traz o indexador, mas enfim, ao menos elas serão corrigidas. Isso é muito importante para uma venda a longo prazo. E ele traz aqui uma outra informação muito importante. Ressalta que a participação a ser alienada para o comprador não possui direito à atual expansão em curso no ativo, cuja previsão é para agora em março de 23. Quem me acompanha no canal há mais tempo, inclusive eu tenho um vídeo aqui do XPML falando muito disso, recomendo que assistam. Eu sempre digo o seguinte, expandir dentro de um ativo sempre é muito importante, porque geralmente você já tem o ativo comprado, e você consegue ali fazer uma obra e a partir disso você consegue gerar um cap rate, ou seja, quanto que você vai receber em cima daquele imóvel maior, tá? Então, expansão sempre é muito interessante para os fundos, eu sempre comento que isso é um diferencial do fundo que tem possibilidade de expandir. Seguindo o fato relevante que foi muito bom do XPML, tirando ali um detalhezinho que eu vou comentar com vocês no final, ele traz aqui um pouco do histórico do fundo e as motivações para a venda. Já vou chegar em quanto vai gerar por cota, tá? Então, em outubro de 2018, o fundo adquiriu 32% do shopping. Em junho de 2019, ele fez aqui a ampliação de sua participação. E ele comenta que no ano de 2018, o NOI que é uma métrica, basicamente você desconta ali as despesas da receita bruta. A grosso modo é isso. Então, ele gerava 37 milhões. Em 2022, ele já gerava 75 milhões. Então, teve um crescimento superior a 100%, mostrando que essa compra foi muito boa e o ativo performou muito bem ao longo do tempo. Aqui ele comenta um pouquinho das motivações para a transação. Então, ele fala do desinvestimento parcial, comenta da gestão ativa e fala da geração de valor para os cotistas. Então, ele traz aqui, além disso, a informação de que o lucro, o ganho de capital, vai ser de quase 34 milhões, o que representa R$ 1,59 por cota. Então, aqui, para quem fala sobre os fundos de tijolos, se eles conseguem repor a inflação ou não, bons fundos com bons ativos têm grande chance, sim, de repor a inflação e até gerar lucro. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma venda parcial de um ativo gerando um lucro milionário, um ganho de capital milionário para o seu cotista. E aqui ele ainda coloca que esse R$ 1,59 não considera a correção monetária das parcelas a serem pagas nos próximos semestres. E aqui ele traz também um pouquinho da motivação, bem interessante. Então ele fala que o Catarina Outlet já era o maior contribuinte do fundo. Então ele já representava 12% da BL e 21% do NOI pelos próximos 12 meses. Caso a transação não fosse concretizada, depois da inauguração da expansão 3 do ativo, que é agora em março, o Catarina Outlet passaria a representar 14% da BL total e 24% do NOI. Então, dessa forma, eles fizeram essa venda parcial para reduzir a concentração do fundo, tanto em EBL quanto em representatividade. Então, eu já separei aqui para vocês o relatório gerencial do último mês. E a gente consegue ver aqui todos os shoppings que o fundo tem. E a gente vê que o Catarina tinha 19%. Inclusive, no vídeo do XPML eu comento isso. Obviamente não sabia da venda, mas eu comento que aqui era a maior exposição do fundo, que o Catarina era um excelente shopping, mas que se isso se diluísse no tempo seria interessante. Comento até da possibilidade de venda. Então, como que vai ficar agora? Agora, depois da venda, vai passar a ter 14% do Catarina, tá? Isso aqui já considerando a expansão do ativo, e a gente vê aqui que deu uma divisão maior, né, de percentual nos outros shoppings. Então, muito interessante essa venda para o fundo.
mais uma coisa que eu quero comentar com vocês. Com o lucro, com o principal, o lucro ele tem que distribuir. Com o principal, o fundo pode quitar essas obrigações, ele já fez pré-pagamento de parte delas, e ele pode conseguir quitar mais um pouco, porque tem algumas dívidas aqui que elas estão um pouquinho caras. Ou o fundo pode optar por fazer novas compras, diversificar mais um pouco o portfólio, quem sabe gerar aí um pouquinho mais de renda recorrente. A única ressalva desse fato relevante é que a gestão aqui ela não trouxe um guidance de rendimentos e nem falou como ela vai dividir, como ela vai pagar, né, esse lucro para os seus cotistas. Ele não falou como. Então aqui ele fala basicamente que vai depender da performance dos shoppings e ele não consegue precisar quanto que vai ser de rendimento. Esse é o único senão. De resto, um excelente fato relevante, uma venda muito boa para o fundo. Eu particularmente espero que eles peguem esse dinheiro e optem por quitar alguma de suas dívidas. Acho que seria interessante. Não precisa ter pressa para isso, o caixa está remunerando bem, mas seria muito interessante também conseguir se livrar de algumas dívidas que estão ficando caras. E em tempos de crise, eu prefiro fundos com menos alavancagem. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, então novamente eu peço like, peço que se inscrevam, comentem aqui embaixo. E não se esqueçam de entrar no grupo do Telegram, tá bem legal lá. A gente está desenvolvendo uma comunidade para se ajudar, para todo mundo ganhar dinheiro, que é muito legal. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!